Livro do Êxodo, no capítulo 14. Vamos dar início à leitura a partir do verso 21. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, está entre nós mais uma vez a palavra do Senhor nesta noite, nos lembrando dessa passagem tão conhecida que é a travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel, que durante 400 anos esteve escravizado no Egito, chegou o tempo de o Senhor fazer uma obra no meio deles. Porque, irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E teve o tempo em que eles precisavam passar por aquela provação. Conforme o Senhor deu na oração ao irmão William: se for da tua vontade, ó Senhor, venha ao nosso encontro. Não é isso, irmão William? E conforme a oração do servo de Deus, confirmando essa palavra, esse povo precisou passar por um grande período de provação. Contado o tempo da prova, chegou o tempo de o Senhor libertar aquela nação. Então, queridos, o Senhor coloca Moisés de uma maneira especial, de uma maneira que podemos traçar uma correlação entre ele e o Senhor Jesus, que os dois nasceram num tempo em que houve perseguição e morte aos meninos, às crianças do sexo masculino, e o Senhor Deus permitiu que aquela criança fosse preservada, fosse criada como um príncipe, fosse colocada para conhecer todo o roteiro dos egípcios, da cultura, de como se direcionar, como se relacionar com eles, e até que o tempo do Senhor chegou para tirar ele dali, levar ele para o meio da parentela dele e depois ele ser aquele que viria negociar a libertação do povo. Irmãos, como toda prova, não foi fácil. Como toda prova, teve luta, teve resistência. E nós estamos lendo aqui como que eles foram liberados do domínio dos egípcios. Eles, depois de tantas provações, tantos sinais que houveram no meio do povo, para com o faraó, aquele povo, então eles foram liberados a saírem do Egito. E está escrito nas Escrituras que eles tinham um caminho mais rápido para ser libertos. Tinha um caminho rápido para sair daquela prova. Só que Deus falou assim: não vai por esse caminho, eu vou guiar vocês por um outro caminho. Então, às vezes você olha para a tua prova e fala: mas Senhor, por que está demorando tanto? O Senhor tem um caminho todo especial para a nossa exaltação, irmãos. Às vezes o caminho que nós achamos que ele é curto, que ele é mais rápido, na verdade o Senhor está fazendo livramento em tirar a gente dali. E foi assim com o povo hebreu,
Eles foram desviados, e diz as Escrituras, querida igreja, que esse povo estava próximo já de alcançar o mar. O Senhor faz com que eles voltem para mais próximo do Egito. Ele fala, faz com que o povo volte e se estabeleça em tal lugar, para que eu possa trabalhar no coração de Faraó, e Faraó fala assim, está perdido esse povo. Por que a gente não vai lá e pega eles de volta? Por que nós deixamos eles sair? Porque o Senhor queria resolver em definitiva aquela perseguição, irmãos, aquela provação. Então o povo vai, fica próximo à visão dos egípcios, os egípcios ficam com o coração modificado e saem na perseguição, irmãos. Só que ali, quem estava no acampamento, começa a ver os perseguidores, entra em desespero e fala, por que você me tira do Egito, Moisés, e me traz aqui para esse acampamento, para esse lugar, para ficar no deserto, para que eu morra? Por que não me deixou lá? E Moisés, irmãos, teve que ser um líder. Ele, buscando de Deus, o Senhor o instruiu e falou assim, peça para o povo que marche. Ele confiou no que o Senhor mandou ele fazer, ele foi, fere as águas, e o povo começa a passar no mar com águas dos lados, mas eles vão passando em água seca. Isso é um milagre. Isso não existe. Isso não é convencional. E o povo, então, o exército dos egípcios, quando eles veem o que está acontecendo, porque quando o perseguidor está atrás da presa dele, ele não enxerga muito o perigo, ele fica cego, porque ele quer a conquista, ele quer logo resolver o problema dele. E eles vão e entram no mar também, atrás dos hebreus. Só que nos hebreus tinha proteção, irmãos. Na tua prova, você pode estar em provação, mas você tem a proteção de Deus. E quando nós temos a proteção de Deus, até o mar abre para a gente passar. E quando eles estão passando, diz as Escrituras que eles estavam no meio do mar, estavam no meio da travessia, eles apercebem o que estava acontecendo, que os egípcios entraram, um grande temor veio, diz as Escrituras que nós acabamos de ler, que na vigília da manhã, o Senhor, vendo o que estava acontecendo, ordenou, o próprio Deus ordenou que as águas voltassem ao curso natural. Se você ler com atenção o texto, você vai entender e compreender que o povo não tinha terminado de passar. Então eles foram passando, a água foi fechando por detrás deles e foi destruindo os egípcios por detrás do povo hebreu, mas a destruição não alcançava eles, porque o que é destruição para um é libertação para o outro. A palavra de Deus para nós nessa noite, sinto o Senhor para pregar essa palavra, é que o Senhor vai acabar com a perseguição que está sobre a igreja, sobre alguém que entrou nessa igreja, sobre um povo, sobre uma cidade, sobre uma nação. Eu não sei, irmãos, o tanto que o Senhor vai alcançar por essa palavra, mas eu sinto já que os cavalos já estão caindo. Eu sinto já que os carros e os cavaleiros já estão tropeçando, e haverá destruição daquele que persegue, se é um espírito, se é um chefe, se é um professor, se é um homem, se é uma mulher, eu não sei, haverá livramento por essa palavra na vida da igreja. Porque é assim que o Senhor opera, irmãos. O Senhor, Ele pega e faz o impossível na tua vida. Faz na minha vida, que essa palavra possa alcançar a todos nós nessa noite, porque todos nós somos carecedores, necessitados da misericórdia de Deus. E hoje nós não temos mais a liderança de Moisés, mas o Senhor Deus escolheu Moisés. E Moisés falou que haveria de vir um depois dele, que seria um libertador também. E veio o Senhor Jesus, que nasceu, que teve perseguição daqueles meninos quando ele era jovem. Moisés, quando ele é resgatado pela filha de Faraó, ele vai crescer no Egito, para que ele não seja morto no meio da família dele. O Senhor Jesus, quando é menino, que Herodes quer matar todos os meninos, ele vai se refugiar no Egito também, porque o anjo do Senhor apareceu para José. Então tem algumas similaridades que acontecem, que nos fazem estar próximos por Deus dessa passagem.
Você pode nunca ter ouvido essa passagem, mas você pode sentir uma família, uma história de família. Aquilo que aconteceu com um irmão seu, o Senhor te fala, vai haver libertação na tua casa também. O Senhor Jesus passou por essa terra, o Senhor Jesus foi aos céus, foi elevado aos céus e deixou sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, que conhece o teu coração, conhece os meus pensamentos, os seus pensamentos, anuncia por essa palavra que o que você está temendo, o Senhor te fala, é libertação. É uma libertação plena, completa, é uma libertação que não vai restar dúvidas. Porque, irmãos, tem espírito que nos persegue. Tem espíritos que tomam um povo. Tem histórias que nós acompanhamos, quando você lê um pouco, você vai descobrir civilizações que viviam de uma maneira em liberdade e depois elas passam séculos sob um grande jugo. São espíritos de guerra, são espíritos de destruição. Irmãos, os irmãos estão entendendo essa palavra? E muitas vezes você pega uma família que vai tudo bem, de repente começa uma guerra, uma destruição, um conflito entre aqueles que se amavam antes, que são sangue do mesmo sangue. O Senhor fala, vai acabar o espírito de contenda nessa igreja. Vai passar essas coisas da sua vida. Você vai olhar para trás e vai ver já não mais o teu perseguidor. Você vai ver já que a água já está tudo calma. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Entenda, a tua força não alcança. Assim como o povo de Israel não alcançaria nunca a libertação, eles eram um povo numeroso, milhões de pessoas andando devagar. Ali tinha jovem, ali tinha criança de colo, ali tinha pessoa enferma, ali tinha velhos, tinha velhas, ali tinham várias famílias, ali tinham milhões de pessoas. E o exército do Egito era um exército de 600 e poucos homens, é isso? Ou 600 e poucos cavalos ou carros. Era um exército treinado para matar, era um exército treinado na guerra. Eles haveriam de dizimar aquela população. Mas o poder do teu opressor não é nada diante do poder do nosso Deus. E o próprio Deus que se levantou para olhar a opressão que havia sobre os hebreus, dos egípcios, está falando por essa palavra que ele se levantou para cuidar da tua causa. Essa é a palavra, irmãos. Recebamos ela vinda dos céus. O Senhor dará conta de mostrar os sinais dele para você, do cumprimento dessa palavra na tua vida. Não ficará sem sinais a nossa igreja, não ficará sem sinais a tua casa. Você vai se lembrar dessa palavra e vai falar assim, nossa, mas aquilo lá que estava... Mas nem lembrava mais dessa prova, acabou a prova. Mas aquele pessoal que estava me afrontando não está afrontando mais. O Senhor já passou na tua vida. Você reconhecerá os favores do Senhor Deus. Que nos lembremos, irmãos, nos lembremos de quem nos alcança, dos favores que nos alcança, que não é a nossa condição. Quando o Senhor exalta uma família, o Senhor exalta uma pessoa, que essa pessoa possa ter reconhecimento que foi a misericórdia de Deus sobre você, foi a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.